da mesa do rei, o que para muitos seria um grande privilégio, é tido por Daniel e pelos seus amigos como um risco de contaminação com todos aqueles elementos que estavam presentes ali naquele banquete e que não estavam em conformidade com a lei de Deus, e por isso eles não queriam participar daqueles alimentos, por mais que alguém reputasse aquilo como uma grande vantagem, mas para eles era apenas um elemento contaminante, porque a prioridade deles era andar conforme a lei de Deus. E uma vez que eles colocaram isso no seu coração e foram inteligentes para negociar, para interagir com aquele alto funcionário, Deus entrou na causa. E Deus fez com que eles achassem graça diante daquela pessoa, de modo que ela aceitou o desafio. Eles então passaram a se alimentar apenas de legumes e tomar água. E diante do teste que foi feito durante um período, eles mostraram uma fisionomia mais saudável do que os demais que se alimentavam de todo o banquete na mesa do rei. Então eles impuseram ali uma demonstração de fé. Então eles demonstraram ali a sua fidelidade a Deus, sendo fiéis em tudo, sendo fiéis até nisso que é tão natural, tão comum, tão simplório. E eles demonstraram sua fidelidade a Deus nisso. E Deus honrou, Deus honra. Deus honra quando a gente demonstra fidelidade a Ele até nas pequenas coisas, até na maneira do falar, até na maneira de agir, até na maneira de escolher as coisas, na forma de se expressar, de dar uma opinião, procurando sempre glorificar a Deus em todas as coisas. Deus honra quando você é fiel até nas mínimas coisas. Introdução. Veja o que diz. Ao chegarem à Babilônia, completamente distinta de sua terra natal. A civilização babilônica, desenvolvida na região da Mesopotâmia, destacava-se em diversas áreas, ficando famosa por ter estabelecido a primeira legislação escrita, conhecida como Código de Hammurabi, importantíssimo para a humanidade, porque haviam essas leis dos costumes estabelecidas aí entre os clãs, tá certo? Mas o Código de Hammurabi é uma sistematização das leis a partir de uma autoridade central, tá? Então você tem aí o estabelecimento aí de um reino, né? Então você tem nessa idade bastante antiga, né? Recua muito na história. Você tem já uma organização, certo? Estabelecendo aí influência sobre os povos e buscando agora assistir-lhes com garantias, o que é um avanço extraordinário para a época, uma vez que buscava-se apenas impor a sua autoridade, o seu autoritarismo pelas armas e assim obter alguma vantagem. E assim você tinha os reinos de época muito recuada na história, né? E Hammurabi ele dá um passo adiante, né? Um passo além desse tipo de comportamento quando ele busca assistir a sua população com garantias. Então essas garantias, por exemplo, de justa medida, tá certo? De punição, retribuição, garantias em relação a patrimônio, em relação a direito civil, tá certo? Então aquilo que deveria ser assistido pelo Estado como forma de proteção para que as pessoas não buscassem sua própria defesa e assim estabelecendo uma guerra civil a cada momento, guerra entre famílias, enfraquecimento das cidades, enfraquecimento do poder central, devido a essas convulsões sociais que acontecem num contexto em que não há uma proteção jurídica para as pessoas. A pessoa é agredida e o Estado não vai fazer nada, então ela mesma vai tomar suas armas e agredir de volta, e assim vai ter retaliação e por aí vai até virar um caos. Então, para se prevenir esse tipo de escalada, tá certo? De desordem, de violência, então é estabelecido um código, e esse código, para que seja cumprido, é estabelecido uma autoridade. E essa autoridade agora promove o bem-estar, promove segurança, promove tranquilidade para aquele contingente populacional. E assim passa a ser relevante para eles de uma forma muito mais abrangente, tá certo?
de modo que as pessoas querem que aquele governo se mantenha para que as suas garantias sejam preservadas. E assim você tem um novo funcionamento para o Estado. O Estado agora ele salvaguarda a vida das pessoas. Então Hammurabi de fato é um avanço extraordinário para a sociedade da época. Então isso é encontrado nessa sociedade. Veja, Babilônia. Babilônia tem coisas interessantes. É isso que estamos vendo aqui, né? Então, olhando sempre, contextualizando, nós que também interagimos dentro de um contexto dessa Babilônia de hoje, da Babilônia da atualidade, também nos deparamos com coisas que são avançadas, são interessantes, são importantes no âmbito da ciência, da tecnologia, da literatura, da filosofia, do pensamento. Então, existem coisas importantes a serem valorizadas, a serem preservadas, ok? Mas da mesma forma como existe avanço, existe também muitas coisas que são verdadeiros retrocessos, são verdadeiras situações degradantes, tá certo? Dentro do contexto babilônico também. Toda a arrogância, a prostituição, tá certo? A lascívia. Então existem situações que de fato devem ser valorizadas e outras devem ser combatidas. E isso é Babilônia, é você viver dentro de Babilônia, você interagir com essas camadas, né, essas diferentes situações que podem ser vivenciadas dentro do contexto de um mesmo povo. Israel, né, Judá no caso, foi levado para lá e começou a ter que interagir dentro desse contexto, de fazer boas escolhas e manter um padrão de comportamento e não se contaminar com aquilo que é prejudicial e valorizar aquilo que é bom. Então a igreja também na atualidade passa por esse desafio. Código de Hammurabi, como a gente viu aqui, né, é um avanço para essa sociedade dessa época, é algo que demonstra que eles de fato estavam conseguindo galgar posições de mais desenvolvimento social a partir, né, desses contextos aqui. No entanto, era dominada pelo paganismo. O paganismo era, de fato, muito estabelecido ali, um politeísmo, né? Então havia toda uma mitologia que tratava em relação à origem, tá certo, de todas as coisas. E nessa mitologia havia uma gama de deuses que, de acordo com essas mitologias, interagiam com todo o contexto da sociedade. Havia, por exemplo, desde antes, ainda no período dos Sumérios, as cidades-estados de Ur-Namur, de Erido, de Erech, de Ur dos Caldeus, de onde veio Abraão, né? Então havia aquelas cidades-estados, cada uma delas com seu próprio patriarca e com o lugar, que eram autoridades locais, uma religiosa, outra política. E aí você tinha, por exemplo, com essas autoridades religiosas, a promoção, o culto a determinados patronos locais. Então haviam deuses dessa cidade-estado que, quando dominava outra cidade-estado, estabelecendo sua autoridade sobre ela, tornava-se Deus também. O Deus também ascendia numa posição de maior superioridade. Foi assim que Marduk foi elevado acima do poder, acima de outras deidades antigas como Enlil, Anu. Então haviam outros deuses antigos dentro da mitologia babilônica, suméria, tá certo? E esses deuses vão então representando aquilo que acontece historicamente, aquilo que acontece politicamente, de acordo com a sociedade. Então o deus local ascende ao poder, é derrubado, e tudo isso é espelhado numa mitologia, tá certo? Que vai falar acerca disso e que é na verdade uma representatividade do contexto histórico que está se desenvolvendo. Politeísmo. Então havia toda essa gama de deuses, cerimoniais, celebrações, mística, ligadas a esse esoterismo, ligadas à astrologia. A astrologia era extremamente importante e desenvolvida na Babilônia. Os babilônicos de fato eram grandes, pode-se dizer, grandes astrônomos, porque na época não havia ainda esse desenvolvimento científico, tá?
Então havia muita observação, dessa observação já foi produzido algo que era muito importante. Então os calendários que surgem a partir dessas observações, dessa construção de conhecimento a partir dos babilônicos, sumérios, babilônicos, assírios, mais sumérios e babilônicos que contribuem com isso. Então eles de fato produziram conhecimento válido nessa área, só que esse conhecimento estava profundamente misturado com elementos esotéricos, tá? Então havia toda uma construção de um mapa astral por meio do qual acreditava-se que aqueles astros nos seus movimentos interferiam na vida das pessoas. Então aí surge aí toda a carga esotérica e mitológica dentro, misturada com essas observações